O áudio tá aí, tá ok? Áudio. Posso ir? Manda bala. O INEP liberou um material gratuito de estudos para a redação do Enem. Sim, e esse vídeo é uma análise desse material. E se você me segue no Instagram, eu também te mandei o material. Bora lá, Arthur! Roda, É isso mesmo, meu povo. O INEP acabou de liberar para você uma cartilha gratuita de estudos de redação. Basicamente, é uma cartilha que traduz quais são as competências avaliativas do seu Enem. E não só isso, traduz... Me perdi, gente! Basicamente, é uma cartilha que traduz quais são as competências avaliativas do Enem, mas não só isso. Ela também elenca os principais erros de cada competência e os principais acertos. Beto, como assim? O que você está falando? Eu estou falando que o seu Enem, ele tem algumas regras. A sua redação precisa de algumas regras para ser avaliada. Essas regras são as balizas para sua nota ser constituída. Ou seja, o aluno que tira 1000, necessariamente, ele teve a habilidade máxima em todas as 5 competências. O Enem, se você não sabe, é avaliado em 5 competências. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. E essas competências são divididas em habilidades. 0, 40, 80, 120 e 200 pontos. Cada habilidade corresponde a um nível que o aluno está dentro daquela competência. Logo, essa cartilha, ela trabalha quais são. Logo, essa cartilha, ela trabalha quais são essas competências, quais são os principais erros dentro de cada uma dessas competências, o que fazer para não cometer esses erros e, mais do que nunca, ela também traz análises de redações que tiraram 1000, ou seja, os motivos pelos quais aqueles corretores deram 1000, ou seja, a nota máxima para a redação. Bora entender? Primeiro, vou mostrar a capa para vocês, né? Tá aqui, Enem de 2022. Na data que eu tô gravando esse vídeo, nós não temos a cartilha do Enem de 2023 ainda. É a cartilha do participante, certo? As competências são essas, ou seja, como que a redação vai ser avaliada? Avaliada em 5 competências. Vamos entender o que cada uma cobra? Competência 1, a famigerada C1. Gente, aqui você vai ver que a C1, se existisse um TRI dentro das competências, o que é um TRI, Beto? Um índice em que os alunos mais erram, mais acertam a competência, como acontece nas questões, uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil, sendo a questão difícil a que o aluno mais errou, a que os alunos mais erraram, e a questão fácil a que os alunos mais acertaram. Se existisse esse índice na redação, que não existe, tá? A C1 seria uma competência difícil, porque é muito comum o aluno perder nota aqui por conta dos desvios ortográficos, seja por falta de atenção, seja pela falta de domínio, seja também porque os corretores estão utilizando essa competência como ferramenta de punição. Então existe mesmo redações que não tiraram 1000, 980, 960, justamente por conta de um déficit nessa competência. E ela avalia a ortografia, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, certo? Presta bastante atenção nessa competência, corrija os seus erros ortográficos, corrija os seus desvios, porque é essa competência que vai determinar o seu 960, a sua nota 1000. Ela é normalmente o divisor dessas notas. Competência 2 é uma competência que avalia a compreensão do tema, o desenvolvimento desse tema por diversas áreas, ou seja, o repertório, e também a tipologia do texto dissertativo argumentativo, a estrutura do seu texto. A dissertação argumentativa ela é composta por introdução, por desenvolvimento e por conclusão. Aqui, essa competência ela é responsável por avaliar a composição estrutural da dissertação. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 3 ficou responsável por avaliar o seu projeto de texto. Competência 4, coesão e coerência, demonstrar domínios dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, coesão, ligação, coerência, sentido. É a ligação para fazer sentido. E por fim, competência 5, que é elaborar uma proposta
de intervenção. Beto, por que é importante saber o que cada competência avalia? Porque não tem como você fazer uma redação 900+, ser avaliado por essa redação 900+, e não saber quais foram os critérios que te levaram a tirar 900+. O Enem é uma prova muito específica e muito pragmática, muito técnica. Se você não tiver domínio dessa técnica, você não vai conseguir chegar nos 900 pontos, certo? Falando da competência 1, eu tenho os seguintes dizeres da própria cartilha, certo? Demonstra excelente domínio. O aluno que demonstra excelente domínio, ele ficou com 200 pontos. Já o que demonstrou um domínio bom, ficou com 160. Já o que demonstrou um domínio mediano, 120, insuficiente, 80 e assim por diante. O que eu percebo quando eu paro para analisar essa competência é que essa competência, ela é, de fato, muito subjetiva. Porque qual que é a diferença de bom para mediano, de mediano para excelente? Às vezes o que é excelente para um corretor não é bom para outro, e sua redação necessariamente é corrigida por 2 corretores, e aí muitas vezes existe divergência, justamente porque eu acredito que falta um pouco mais de pragmatismo nessa competência. Falta estabelecer, por exemplo, o que seria um excelente? Quantos erros para ser excelente? Quantos erros para ser um bom? Quantos erros para ser um mediano domínio? Entende? Porque a partir disso o corretor tem mais objetividade e o aluno também ganha mais capacidade de entender o processo seletivo. E aqui, ó, ele traz os principais desvios que são avaliados nessa competência. Ou seja, lembra que eu te contei que essa era uma cartilha que trazia as competências e os principais erros? Então, eles estão aqui. Desvios de convenção, desvios gramaticais, desvios de escolha de registro, desvios de escolha vocabular. Fique atento a esses desvios, porque eles são os mais comuns na sua redação, tá? Competência 2, presta atenção, competência 2 que avalia a compreensão do tema, o repertório e a tipologia. Gente, olha que interessante. Na C2, para você tirar a nota máxima, ou seja, 200 pontos, necessariamente o seu repertório sociocultural ele deve ser produtivo, certo? Sabe por quê? Porque na C2, a habilidade 4, ou seja, 160 pontos, ele não faz menção a esse repertório. Olha que massa. Desenvolve o texto por meio de uma argumentação consistente. Desenvolve o texto por meio de uma argumentação consistente. Apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. Apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o que faltou? Faltou a produtividade do repertório sociocultural. E o que é produtividade? O repertório ele tem que ser legítimo e pertinente. O que é um repertório legítimo? É um repertório que você demonstrou a validade, que você caracterizou, que você atribuiu validade. O que é um repertório pertinente? É um repertório que faz sentido, é um repertório que é coerente. Por exemplo, no caso da introdução, é um repertório coerente ao tema, que faz sentido em relação ao tema, certo? E a produtividade é quando você demonstra esse sentido, é quando você produz. Por que o filme representa o tema? Por que a obra representa o tema? Por que a citação representa o tema? Ou por que não representa? Ou seja, você vai explicar a relação que você criou. E aqui, a C2 também avalia o uso da sua argumentação, né, consistente ou não, a partir desse repertório. Você tem que tomar muito cuidado. Ó, a C2 vai atribuir com 120 pontos e 80 pontos a argumentação que for previsível, ou seja, limitada aos textos motivadores, que for prevista nos textos motivadores. Ela traz isso de modo menos categórico nos 120 pontos, mas de um modo muito mais categórico aqui nos 80 pontos. Ó, cópia dos textos motivadores. Você não pode copiar o texto motivador, porque copiando o texto motivador você vai tirar no máximo 80 pontos na C2. E tirar no máximo 80 pontos significa tirar no máximo 880 na redação, certo? Essa é a competência 2, que avalia o uso do repertório e também o desenvolvimento do tema. Agora, Arthur tá na página errada. Agora, estou na C3. Presta atenção. C3 que, assim como a C1, é uma fonte gigantesca de redução de nota dos alunos. O aluno que tirou 920 pontos, muito provavelmente ele perdeu nota na C1 e na C3.
sendo a C1 um pouco mais difícil de conseguir nota máxima e a C3 também difícil, mas não tanto quanto a C1. Certo? Então aqui, a C1, os bons alunos, eles ficam limitados aos 160 pontos, certo? 160, 200, 160, 200. Beto, como garantir os 200 pontos nessa competência? Aqui, ó, presta atenção. Eu vou fazer a mesma análise que eu fiz em relação a C2. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema. De forma consistente e organizada. De forma organizada. Com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Ou seja, o que faltou? Faltou consistência. Faltou consistência. E o que é essa consistência? É a execução do projeto de texto para comprovar a tese. Lembra que era selecionar, relacionar, organizar e interpretar? Isso é projeto de texto. O seu projeto de texto ele precisa ser consistente, ou seja, ele não pode ter falhas. Você tem que propor o desenvolvimento de uma tese e relacionar essa tese com o tema. Você tem que propor a problematização dessa tese e resolver ela na intervenção. Ou seja, o seu texto ele tem que manter uma coerência, certo? Um sentido consistente. É por isso que, muitas vezes, aqui a gente tem indício de autoria e não configuração da autoria. O que é uma autoria? É um texto diferentão em que você foi autor? Não, a autoria é a execução do projeto de texto. A autoria para o Enem não é inovação. Cuidado, o Enem não quer que você seja inovador. Ele quer que você seja pragmático. Ele quer que você execute o projeto de texto, certo? Aí eu volto a falar de algo muito polêmico, que vocês insistem em errar. Ó, apresenta informações, fatos, opiniões relacionadas ao tema e limitado aos argumentos do texto motivador. Cuidado! Texto motivador vai restringir o desenvolvimento da sua redação. Beto, o que você aconselha? Você aconselha que eu use o texto motivador e extrapole o texto motivador? Ou você aconselha que eu não use? Eu aconselho que você não use para não correr esse risco do corretor achar que você não extrapolou, achar que seu texto ficou limitado. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores. De novo, ele fala sobre isso. Cuidado, certo? Essa foi, então, a C3. Presta bastante atenção, porque eu estou indo para a C4. C4, gente, presta atenção, isso aqui é muito importante. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Olha que massa. Articula bem as partes do texto, articula as partes do texto com poucas inadequações, ó. Apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, certo? A única diferença está aqui, poucas inadequações. O que é uma inadequação para C4? É quando falta elemento coesivo, não pode faltar, certo? Você tem que ter no mínimo 2 conectivos interparágrafos, ou seja, que vão ligar os parágrafos, e você tem que ter conectivos dentro do parágrafo também. No mínimo 2 conectivos dentro do parágrafo. Quando eu falo de inadequação, eu estou falando de falta. Estou falando de mau uso também. Às vezes você quer dar continuidade para a ideia e aí você usa uma conjunção adversativa. Aí você está usando de modo equivocado aquela conjunção. E outra inadequação é a repetição. Cuidado com repetições. Então, não pode faltar, não pode usar errado e não pode repetir. Sobre repetição, olha o que ele fala aqui na própria cartilha. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Ou seja, como que você faz para substituir esses termos? Tá aqui, ó. Substituição de termos e expressões por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões resumtivas. Substituições de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomam o que foi dito. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que foram facilmente identificáveis. Olha que massa, gente. Aqui eu tenho, de fato, recomendações para você não incorrer na repetição, certo? E também, eu queria que você se atentasse para essa cartilha, por exemplo, aqui, ó, as amostras de redações nota 1000. Essa redação, ela utiliza conectivos que ligam os parágrafos, como além disso e o portanto. Olha o que o corretor fala. O corretor faz um comentário e em relação à coesão, ele fala que, ó, há conectivos entre os parágrafos, além disso e portanto. Ou seja, você conectou os 2 parágrafos, usou o mínimo de conectivos, por isso que você não teve inadequação,
certo? Não teve repetição e não teve mau uso, tá? Dica, leia essas redações, olha o tanto de redações. São várias redações com comentários, por isso que esse material é tão completo, por isso que esse material é tão bom, certo? Eu insisto em dizer, o Enem fez um material melhor do que muito curso de redação. Agora, cheguei no final do texto, no final da minha redação e no final das competências, estou falando de proposta de intervenção. A proposta de intervenção, para você ganhar nota máxima, basicamente você tem que responder essas 5 perguntas. A primeira pergunta, o que você vai fazer? Qual é a sua ação? A segunda pergunta, quem vai fazer? Qual é o seu agente? Quem é seu agente? Como vai fazer? Qual que é o meio dessa ação? Qual é o efeito? Qual é a finalidade? E qual outra informação pode ser acrescentada? Detalha isso para mim. Detalha o agente, detalha a ação, detalha o meio, detalha a finalidade. Fazendo uso dos 5 elementos válidos, você vai conseguir nota máxima na competência 5, certo? Bastante cuidado com a avaliação dessas competências. Esse é um vídeo mais técnico, mais chatão, mas você precisa do chato às vezes. O chato às vezes é importante para você construir a sua redação. Nem todo conteúdo vai ser muito atrativo, mas você precisa dos conteúdos que não são atrativos para chegar lá nos 900 mais, beleza? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Curta esse vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que isso aqui foi legal para você e vai ser legal para outras pessoas. Ative as notificações e se liga, porque toda segunda-feira às 8 horas eu faço live e todos os meus cursos estão aqui na descrição. Um abraço para você e tchau, tchau!